tema, né, de relações de gênero e psicologia, é importante a gente trazer algumas questões que envolvem a saúde como um todo. Então, se a gente vai pensar a saúde, o que é saúde, ou pensar essa relação saúde-doença, nós precisamos pensar o ser humano em todas as suas dimensões, em todos os seus marcadores de idade. A saúde, ela consegue estabelecer uma relação de ciclo vital, de vida, mas muito mais que esse ciclo de vida do ser humano, nós temos outros marcadores que é importante, que faz a interseccionalidade de raça, de classe social, e de gênero, são aspectos importantes para a gente pensar a saúde no seu aspecto mais amplo, e no seu conceito do que é saúde, tem que pensar todas essas questões. E o conceito de gênero, pensando nos aspectos da intersectorialidade, é um dos marcadores sociais que a gente precisa, de certa forma, estar preocupados, estarmos pensando, para a gente poder pensar essa perspectiva de saúde e doença da forma mais ampla. E para começar, então, eu vou trazer um pouco das discussões de gênero. Eu não vou entrar especificamente nas questões que envolvem a doença, mas a gente vai começar a trabalhar com a questão de gênero. Depois a Sandra vai dar continuidade para discutir as principais questões que envolvem, a partir do conceito, da noção de gênero, da análise de gênero e o campo da saúde, o que envolve isso, né? Então, ainda existem abordagens nas quais o homem, né, como ser universal, né, que é considerado como um modelo do humano, e a mulher como o outro, especial e desviante. Então, historicamente, essas diferenças entre homens e mulheres não era pensado de uma forma específica na saúde. A única diferença que se pensava, né, historicamente falando, eram as questões vinculadas à estrutura biológica, à questão sexual, à estrutura orgânica de homens e mulheres, de crianças e idosos, né? A gente estava falando ali da questão do envelhecimento, né? Então, se pensava esse ciclo de vida, mas sem pensar essa perspectiva das questões culturais. E aí, a saúde tinha como referencial estas questões, os paradigmas biológicos, orgânicos, e acabavam naturalizando, essencializando esse ser humano. Então, os seres humanos são todos iguais, tem uma estrutura orgânica, e nessa estrutura orgânica eu vou tentar entender esse binômio saúde-doença. Pode passar. Nos anos 70, eu acho assim que a gente não vou entrar aqui na discussão do movimento feminista, mas quando é que começa a se preocupar, se dar visibilidade às especificidades masculinas, às especificidades femininas? Principalmente, tem um teórico, ontem eu estava até discutindo com os meus alunos no mestrado, que é Stuart Hall, que ele vai discutir a questão da identidade, a questão da centração do homem, do ser humano pós-moderno, do homem pós-moderno, e a identidade na pós-modernidade, uma das questões que ele fala, o grande avanço que foi dado quando o movimento feminista, na sua segunda onda, né, de organização das demandas do feminino, né, ele traz a questão, o conceito de gênero, né, então é um marcador que, claro que a luta do movimento feminista, das mulheres e do movimento feminista é uma
longa jornada, né, uma longa história, mas especificamente a partir desses movimentos organizados, sistematizados de reivindicação de direito, a gente tem, no final da segunda metade do século XX, e mais especificamente na organização das décadas de 70 do movimento feminista, surge o debate sobre a mulher, a sua posição, seu lugar na sociedade. E, nesse sentido, surge essa segunda onda, que traz uma crítica sistemática a esse essencialismo biologicista, né, que é colocado na ciência para a compreensão do ser humano, e um viés androcêntrico, ou seja, centrado no ser humano, mas centrado principalmente no homem, tanto que a gente fala a saúde do homem, os direitos do homem, pensando, universalizando homens e mulheres, né? E aí a gente tem uma invisibilidade das mulheres, né? E principalmente um obscurecimento, um apagamento de temas diretamente relacionados a essas experiências femininas, a essas experiências que envolve, aí acho que não está aparecendo, ficou meio apagadinho, mas que envolve principalmente o âmbito do doméstico, o âmbito do privado e da vida conjugal, da organização conjugal, e que entra, inclusive, a questão da violência doméstica e a violência no âmbito desse privado, e que isso acabava não sendo mencionado. Então, da crítica a esse essencialismo biologizante, surge um conceito que busca explicar os femininos e os masculinos. Eu gosto de falar no plural, porque não temos um padrão, uma norma que define o que é o feminino e o que é o masculino. Pode passar. Eu disse que estou passando aqui. Então, aí a gente tem a categoria gênero, mas acho que parece que desconfigurou um pouco, né? Os estudos que tinham a mulher, principalmente a partir dos anos 70, 80 mais especificamente, final dos anos 80, os estudos que tinham a mulher como objeto de investigação e debate, a mulher enquanto categoria empírica, foram substituídos pelos estudos de gênero. Então, a categoria gênero, quando começa a se discutir a partir da perspectiva de gênero, há uma rejeição há uma crítica, uma rejeição ao determinismo biológico, da diferença sexual, e se dá ênfase a uma construção histórica, coletiva, né, uma construção social do que é masculino e do que é feminino. Pode passar? E aí, isso gera, né, quando a gente vê, por exemplo, nós tínhamos toda uma discussão da saúde da mulher, toda uma discussão que levava à questão de pensar a saúde da mulher, então, porque nós vamos ter uma preocupação com o homem enquanto objeto, o masculino como objeto de preocupação, apenas na década de 90. O Alberto, que trabalha a questão da masculinidade, né, tem propriedade para falar sobre essa questão, mas a partir de verificação, a partir da discussão dos aspectos que envolvem os masculinos e o feminino, também na saúde, começa a se despertar, olha, tem especificidades que envolvem a saúde do homem, que não envolvem a saúde da mulher, então, a partir das questões de gênero, começa essa discussão, quer dizer, o homem é incluído como uma categoria empírica, inicia-se, então, debates que questionam os modelos de masculinidades hegemônicas, e esse movimento também da masculinidade hegemônica reforça, soma-se aos processos de desconstrução do essencialismo naturalizante dos femininos. Então, porque gênero, ele traz essa discussão, ele não vai discutir mulher, mas ele vai discutir a relação que se estabelece na sociedade, as relações sociais entre os masculinos, entre os femininos, né? Então, isso é importante a gente pensar, e eu trago, lembrando que estamos no Novembro Azul, trago aí a nossa
lembrança aí, por que que os homens não eram, uma coisa que as pesquisas de gênero, a partir do homem, a partir das pesquisas de gênero, ele traz a discussão de que o homem, eles têm um agravamento maior das doenças que as mulheres. Os homens, por conta de uma representação social, de que o homem é forte, as mulheres são frágeis, por exemplo, alguns padrões estereotipados, alguns padrões normativos, né, do que é ser masculino, do que é ser feminino, os homens, eles não vão ao médico, eles não se cuidam, porque eles são viris, eles são fortes, né, o homem não pode adoecer, o homem, então, faz com que os homens tenham um índice maior de morbidade, mortalidade, por conta da perspectiva, por conta das representações do que é ser homem. E aí o gênero nos mostra, a categoria de análise gênero nos traz essas questões. Pode passar? E uma outra coisa também que os estudos de gênero nos trazendo para o âmbito da saúde, é discutir a questão da população, do grupo LGBT, né? Então, como que essa população era atendida, como que essa população, de certa forma, vai também ser contemplada, né? Então, a categoria de análise gênero, né, ela traz, né, então a gente tem aí, principalmente a partir do novo milênio, anos 2000, e aí a gente coloca, assim, a nossa grande luta a partir de repensar todas as questões, principalmente no que diz respeito à constituição identitária, a retirar do campo da doença, por exemplo, as relações homoafetivas, as relações afetivo-sexuais vinculadas a parceiros do mesmo sexo. Isso, até recentemente, era colocado como uma personalidade desviante. A questão da despatologização da identidade trans. Então, os estudos de gênero têm uma implicação também de atenção, de preocupação, de atendimento, de acolhimento das questões voltadas para a população LGBTQI+, e todas as questões, principalmente esse movimento que a gente fez principalmente na última década, de despatologização das identidades trans, retirar-se da classificação de doenças, né, e da divisão de saúde mental como uma patologia, como uma psicopatologia. Também esse processo do movimento dos grupos LGBTs vai somar esforço ao processo de desconstrução do essencialismo, porque o que me define enquanto masculino e feminino não é a minha estrutura orgânica, não é a minha estrutura de sexo, mas principalmente essa perspectiva de como é que eu me sinto, como é que eu me apresento para a sociedade. Pode passar? Estou meio que controlando o meu tempo aqui. E aí, gênero, então, é uma categoria, ela surge como uma categoria de análise, que a gente pode pensar a saúde sob o olhar ou quadro de referências desses estudos. A saúde da mulher, a saúde do homem, não podem ser pensadas sobre o mesmo prisma. A população compreendida na sigla LGBTQI+, ela também deve ser atendida nas suas necessidades e de acordo com aquilo que ela se apresenta enquanto categoria, enquanto identidade, enquanto processo identitário de gênero. Pode passar? E aí, então, para a gente trazer o que seria gênero, que a gente tanto fala, e inclusive para demarcar que é uma categoria de análise, é uma categoria teórica que nos permite analisar a constituição dos processos identitários, a forma como as pessoas se apresentam, e não é uma ideologia. Cada cultura
cada contexto social, cada momento histórico vai ter uma forma de apresentação dessa identidade. Então, a primeira questão que a gente traz, né, eu trabalho especificamente com o conceito de gênero a partir da Joan Scott, né, mas há que se fazer uma diferenciação entre sexo e gênero. Não é o sexo que define a minha identidade, não é a minha estrutura orgânica. Judith Butler, nós não vamos discutir Judith Butler, mas ela faz uma diferenciação da Scott com relação ao conceito de sexo. Para a Scott, ela vai trazer a questão da base biológica, sexo, aquilo que nos diferencia organicamente, né, biologicamente, mas não é o que me define. Mas Judith vai trazer, enquanto que Scott vai falar que destacar o conjunto de fatores socioculturais atribuídos aos corpos para estabelecer as ideias de masculino e feminino como um resultado de uma construção social, histórico-cultural, Judith Butler, dentro de uma perspectiva da pós-modernidade, do pós-estruturalismo, ela vai trazer também essa questão de que o sexo do sujeito, assim, a forma como ele compreende a sua sexualidade, também está vinculado a essas questões históricas e culturais. Pode passar, por gentileza? E aí, Scott, ela vai trazer acho que é importante a gente trazer isso para, inclusive, diferenciar do que, eu acho que discutir gênero, discutir a categoria de análise de gênero, nos permite romper com a perspectiva de ideologia. Ideologia é quando você tem uma ideia que você quer valer para todo mundo, como se gênero fosse um elemento que todo mundo tem que ser diferente da sua estrutura orgânica ou não, né? Não é isso que me define, mas a forma como eu quero ser, me apresenta a forma como eu desejo ser. Então, gênero, na perspectiva de Scott, ela serve para identificar o tipo de relação social que é estabelecida entre homens e mulheres, entre masculinos e femininos. As relações sociais de gênero são construídas socialmente e específica de cada grupo social, de cada cultura. Então, ele é um termo que é utilizado principalmente para as mulheres e para a população LGBT, mas para reivindicar espaço, reivindicar o lugar em que eles querem ser reconhecidos, né? Evidenciar as contradições das teorias que explicam as diferenças entre homens e mulheres só com base nos aspectos biológicos. E é o conceito, então, mais adequado para identificar e analisar a relação de subordinação existente na sociedade, onde o feminino ou as mulheres, em relação aos homens, estão num patamar, num contexto inferior, porque a nossa sociedade é fundada na perspectiva do masculino. Nós vivemos numa sociedade onde a questão patriarcal é a que rege toda a nossa organização social. Então, uma relação baseada no pátria, no poder másculo, né? Pode passar? E aí eu trago uma frase da Eliette Saffioti, uma grande pesquisadora das relações de gênero e do patriarcado, né? As relações de gênero, evidentemente, refletem concepções de gênero internalizadas por homens e mulheres, eis porque o machismo não se constitui privilégio dos homens, sendo a maioria das mulheres também suas portadoras dessas concepções. Não basta que um dos gêneros conheça e pratique as atribuições que lhe são conferidas pela sociedade. É imprescindível que cada gênero conheça as responsabilidades do outro gênero. Então, ela está colocando como que a nossa sociedade nos organiza e nos impõe papéis e que nós temos que cumprir estes papéis. E muitas vezes nós somos avaliados, analisados sob o ponto de vista se você cumpre ou não esses papéis que é definido para o masculino e o feminino na nossa sociedade. Pode passar? E aí, para a gente pensar o conceito de gênero, acho que eu só tenho mais 10 minutos para falar, nós temos 4 elementos que compõem a noção de gênero, que são
E eles não, assim, didaticamente a gente olha eles separados, mas eles estão imbricados nos processos sociais. O primeiro aspecto, o primeiro elemento são os símbolos culturais existentes, que evoca aquelas múltiplas simbologias, os múltiplos sentidos e significados, que por vezes são contraditórios. Por exemplo, que a Scott usa, Eva e Maria. Eva, representação cristã ocidental da mulher, escuridão. Maria também, mas Maria purificação. Então, você tem essas representações, os símbolos que determinam o que é mulher, o que é masculino, o que é feminino. Os conceitos normativos, a partir de todo esse contexto simbólico, nós vamos estabelecendo, a sociedade vai estabelecendo conceitos normativos, doutrinas, que vão sendo repassadas. Isso aparece nas doutrinas religiosas, por exemplo, educativas, científicas, políticas. Uma pesquisa que eu fiz, que a professora falava assim para a menininha de 4 anos de idade, não senta assim, menina não senta assim, meninos não sentam assim, meninos são fortes, meninas são frágeis, menina não brinca com carrinho. Então, todas essas questões que colocam em evidência as interpretações de sentidos simbólicos que tentam limitar e conter as possibilidades simbólicas das nossas necessidades e mais. Pode passar. O terceiro símbolo, elemento que compõe, são as organizações, onde essas normas e essas representações se desenvolvem e se concretizam. Aí a gente tem a família, as escolas, as instituições, que vão encaminhando todos esses processos. E a partir de toda essa organização dos símbolos culturais, das normas, das organizações, nós vamos constituindo uma identidade subjetiva do que é masculino e do que é feminino. Então, os nossos corpos vão sendo organizados a partir do sexo. Então, pensar sobre isso é pensar sobre as perspectivas de gênero, quer dizer, romper com essa organização binária do corpo e vinculada à questão orgânica. A Scott, ela vai colocar que, principalmente, né, que as identidades subjetivas são processos de diferenciação e de distinção que exige a supressão das ambiguidades, que exige desses elementos opostos, a fim de assegurar e criar uma ilusão de coerência e de compreensão comum. Olha, mulher é assim, homem é assim. Pronto, acabou. É mais fácil pensar isso do que você pensar, por exemplo, um homem trans, uma mulher trans, uma mulher que não se define pelo masculino e feminino. Quer dizer, então cria-se a ilusão de organização da sociedade. Então, é isso que se pensa, né? Bom, pode passar? Então, diante dessas questões, eu trago aqui algumas autoras da psicologia, principalmente, que traz uma discussão que tenta romper, porque assim como a saúde, a ciência, de modo geral, a ciência, ela vai se apropriando, ela vai se construindo todas as suas normativas, todas as suas leis de funcionamento e de desenvolvimento do ser humano. A psicologia também, ela vai se desenvolver a partir dessa concepção essencialista. Obviamente, hoje a gente tem uma discussão muito mais ampla, mas é muito recente que a psicologia está discutindo isso. E a Conceição Nogueira, uma psicóloga construcionista, né, ela trabalha com a questão com a teoria construcionista, mas ela traz uma discussão muito importante para a psicologia, que a psicologia precisa pensar nessa interseccionalidade e de classe, raça, gênero, trazendo a perspectiva da mulher negra, das diferentes culturas, para a compreensão da identidade,
e que não podemos desviar dessas questões, e traz a configuração de uma psicologia que ela chama de psicologia feminista, que vai fazer uma crítica aos modelos existentes nas teorias psicológicas sobre os masculinos e o feminino. Então, infelizmente, a nossa ciência, ela tem esse viés, ela tem essa base que vem desse essencialismo que presente nas outras ciências também. Pode passar? E aí ela vai dizer, Nogueira, a concepção de gênero predominante envolve a construção da masculinidade e da feminidade pelos polos opostos e pela essencialização das diferentes resultantes desse processo. E aí ela demarca, as feministas teóricas, assim como outros teóricos sociais, desafiaram muitas das afirmações modernistas da psicologia, incluindo o seu essencialismo, individualismo e a sua fé no positivismo, né? Então, a gente precisa romper com essas questões. Pode passar? E aí, então, dentro dessa ideia da Conceição Nogueira, a partir do momento em que gênero é encarado não como um atributo dos indivíduos, mas como um sistema de significado, o processo que cria as diferenças sexuais e a forma como se equaciona o poder pode ser compreendido em termos de um sistema de gênero que funcione no nível social, interpessoal e também no individual, como é que o sujeito vai se construindo. Lígia Manso, uma outra psicóloga também portuguesa, que trabalha com as representações sociais e gênero, ela coloca que é muito recente a investigação, que a integração, né, a discussão do conceito de gênero na comunidade científica, e que a psicologia assumiu implicações teóricas e metodológicas que resultou desse processo. Então, um quadro de um debate epistemológico tem contribuído decisivamente para os questionamentos e a mudança do olhar da psicologia, né, sobre o seu território, sobre a reflexão e ação. Então, esse evento aqui, eu acho que cabe muito bem nessas discussões que Conceição, que a Lígia Manso nos traz, né? Pode passar. Então, dentro dessa emergência que essas autoras colocam da psicologia feminista, né, então, Sofia Neves e Nogueira, ela traz um artigo de pensar, por exemplo, a questão da violência contra a mulher, na perspectiva do setting terapêutico, discutir essas questões de gênero nos permite compreender como que o gênero tem uma construção de conhecimento e que vai organizando o feminino e o masculino. Compreender o sistema de classificação social como raça, classe social, a questão da orientação sexual, a percepção da sua sexualidade, o seu desejo sexual, faz parte de pensar essa psicologia, essa nova perspectiva da psicologia feminista. Criação de uma psicologia que tem uma visão mais adequada e compreensiva das mulheres. Buscar novos caminhos para a psicologia e espaços terapêuticos no envolvimento terapêutico da feminina. A Sofia Neves e a Conceição têm um artigo que eu sempre sugiro para as minhas alunas, principalmente quem vai para a área clínica, não sei se Sandra, já falei para Sandra, mas novos espaços terapêuticos da psicologia feminista, principalmente para trabalhar com a questão da violência, porque a violência, ela reflete a relação hierarquizada de poder existente na sociedade patriarcal. E dessa relação hierarquizada entre o masculino e o feminino resulta numa violência que a consciência desse processo nos permite entender que a violência sofrida pelas mulheres não está nela, a culpa não é dela, né? Um aluno meu acabou de discutir isso na dissertação dele. A culpa, estou terminando, a culpa não é das mulheres, mas é dessa construção patriarcal da identidade de gênero. Vamos passar mais rapidamente, que daí eu trago algumas questões voltadas para
para intervenção, que é isso que eu já coloquei, da Sofia, né? E a questão da violência, eu acho que essa é uma questão importante. Essa foto é histórica para mim, que foi um movimento que nós fizemos na Praça Ari Coelho, e que a gente falar da violência contra a mulher, falar da violência contra doméstica, e a gente teve a ideia, o movimento de mulheres teve a ideia de colocar as mulheres de noiva para simbolizar essa questão do quem ama não mata, quem ama não fere, quem ama não... Então, a violência contra a mulher é uma pandemia que já está registrada, a gente tem legislações aí, mas ainda não está tão visibilizada, porque a gente continua vendo todos os dias uma mulher que morre, a cada minuto uma mulher é estuprada, a cada minuto, assim, 90% das mulheres no Brasil, segundo os dados estatísticos, já tiveram uma ação de violências deferidas contra elas. Então, é um impacto muito grande na questão da saúde. Sandra vai falar um pouco sobre isso, eu não vou me deter nessas questões. Pode passar, eu acho que tem mais uma. Bom, aí os tipos de violência, né, ela envolve todos os aspectos, Sandra vai falar sobre isso, eu não vou entrar, mas nós temos a violência física, sexual, psicológica. Pode passar? Então, para concluir, nos estudos de gênero, trata-se das feminilidades e masculinidades como conceito que descreve comportamentos e atitudes, tentando veementemente desatá-los de quaisquer essencialismo pautados na biologia. O trabalho terapêutico, principalmente com mulheres vítimas de violência, é essencial identificar essa matriz de gênero como núcleo da intervenção terapêutica. Quem nos diz isso é Conceição Nogueira. Pode passar? E aí, para concluir, eu trago aí a fala de uma mulher, Cora Coralina, que eu acho que representa, acho que tem vários poemas dela, fica até difícil escolher, mas esse poema dela acho que representa muitas mulheres, muitas de nós. Assim eu vejo a vida. A vida tem duas faces, positiva e negativa. O passado foi duro, mas deixou o seu legado. Saber viver é a grande sabedoria. Que eu possa dignificar minha condição de mulher, aceitar minhas limitações e me fazer pedra de segurança dos valores que vão desmoronando. Nasci em tempos rudes, aceitei contradições, lutas e pedras, como lição de vidas, e delas me sirvo, aprendi a viver. Acho que isso representa a nossa luta de mulher, na perspectiva de romper com normatizações que tem aí, e eu acho que esse evento, essa discussão, é um pouco de usar essas pedras para que a gente possa construir novas pontes, novas estradas. Muito obrigada. Desculpe passar do tempo. Muito obrigada, professora Zaira, pela sua importantíssima e ótima fala. Realmente são tempos em que a gente sempre precisa discutir esses assuntos. Agora eu vou passar a palavra para a professora Sandra, que é graduada em Psicologia pela PUC Rio de Janeiro, mestrado em Psicopatologia e Psicologia Clínica pelo ISPA, Lisboa, Portugal, título revalidado pela Universidade de Brasília e doutoranda pelo ISPA, Lisboa, Portugal também. Professora adjunta do curso de Psicologia do Departamento de Ciências Humanas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, trabalha principalmente com os temas direitos humanos, políticas públicas, saúde mental, infância, adolescência e violência. Professora Sandra, a fala é sua agora. Bom, boa tarde mais uma vez a todos e todas. Eu agradeço mais uma vez, viu, Alberto, pelo convite. Espero despertar aqui algumas questões, né? Me senti muito honrada. E aí o pessoal deve estar perguntando, mas o que essa professora que fala com criança e adolescente tem que falar com questões da mulher, né? Bom, eu sou de uma geração onde as questões são indissociáveis, né? Então a gente dialoga e precisamos dialogar muito com isso. Bom, eu, na verdade, não fiz uma apresentação, mas eu fiz um texto guia, porque eu também sou um tanto prolixa em algumas questões, né? Então, eu queria fazer algumas pontuações para vocês, para depois a gente poder discutir um pouco mais.
pensando, né, eu não vou tipificar a questão da violência, viu, Zária? Eu vou só falar da violência de uma forma geral, né? Mas eu pensei em trazer 3 eixos para a gente conversar, né? Primeiro, fazer uma retrospectiva histórica bem sintética em relação a esse tema, né? Quer dizer, gênero, saúde e violência contra as mulheres. Depois, falar um pouco mais sobre o impacto da violência na saúde mental das mulheres. E, por fim, falar sobre os tipos de cuidado que vêm sendo ofertados, né, para as vítimas de violência. Tá? Então, espero ter compreendido bem a tarefa, né, mas dentro da perspectiva de gênero, saúde e violência, né, a gente pensei nessas 3 questões. Tá? Eu vou pedir licença para vocês, para me guiar aqui por um texto que eu preparei, né? Não tive tempo, viu, de fazer os slides, mas, assim, partindo de uma ideia, né, fundamental, quer dizer, para quem já ouviu, né, falando sobre violência, vai dizer, todas as vezes eu começo com essa questão, né? Para a gente pensar, antes de pensar a violência contra a criança e adolescente, violência contra a mulher, violência, né, relacionada com vários outros aspectos, para a gente pensar, né, que a violência é um fenômeno global, presente em todas as sociedades, em todas as culturas, em todas as classes sociais. Né? Isso é bastante óbvio, mas é importante porque a gente precisa consolidar nossas bases para reconhecer como é que a nossa cultura vem pensando sobre isso. Né? Sabemos que a violência é um fenômeno complexo e dinâmico, social e histórico, na medida em que tem como seu espaço de criação e desenvolvimento a sociedade, e que deve ser compreendida como produto de um sistema de relações historicamente construído e multideterminado, que envolve as diferentes realidades de uma sociedade, social, econômica, jurídica, ética, política, assentadas em uma cultura permeada por valores e representações. Então, assim, é esse o conceito que a gente sempre parte para dizer assim, mas como é que começa a explicação de tudo isso, né? Então, a gente sabe que uma cultura legitima os modos de pensar e agir de uma sociedade, né? E, inclusive, confere significado às suas práticas. Tá? Então, é muito importante que a gente parta dessas observações que eu entendo como fundamentais para discutir gênero, saúde e violência contra as mulheres. Né? Bom, como eu já disse, eu vou partir de algumas observações históricas, né, de uma contextualização, a Zaira já apontou alguma coisa, né? Uma questão que eu acho que é importante destacar no primeiro momento é que, embora, né, seja um tema que a gente tem, os estudos de gênero especificamente não são, né, a minha área mas assim, da violência, né, dos estudos sobre a violência, mas, assim, é importante a gente destacar, né, que quando a gente olha para a questão, né, dos aspectos históricos em relação à violência contra a mulher, é um fenômeno que passou a ser estudado muito recentemente. Né? E isso é uma questão que me chama muito a atenção, né, porque, como a gente diz, é algo que sempre existiu, né, e isso tem a ver com essa posição histórica, com essa construção que a Zaira traz, inclusive, né? Então, assim, essa invisibilidade, como alguns autores chamam, de repente traz aí uma questão muito importante. Em relação ao campo da saúde, foi na década de 90, né? Então a gente está falando que a violência contra mulheres passa a ser considerada pela Organização Mundial da Saúde como um problema de saúde pública, né? Envolvendo aspectos jurídicos, sociais, políticos e de saúde, obviamente. Né? Então, assim, pensar, né, eu sempre coloco que a questão da violência a gente tem que pensar como uma epidemia. Né? E aí, já que a gente está vivendo numa situação epidêmica, tem se discutido muito vacina, né, da gente pensar nessa lógica, quais seriam as vacinas, né, que a gente deveria construir para esse enfrentamento. Né? No Brasil, como a Zaira pontuou, né, foi a partir da década de 70, dos movimentos feministas que se consolidaram a partir da redemocratização do Brasil. Né? Então, fundamentalmente, nos anos 80, foi quando a gente teve o fortalecimento dos movimentos sociais em vários campos, né? E que, a partir de então, começaram a ser abordados de forma mais... quer dizer, passaram, de fato, no Brasil a serem abordadas questões ligadas à saúde e violência contra as mulheres. Né? Os avanços sociais e políticos e a anuência
né, a tratados e convenções nacionais e internacionais, fizeram com que o Brasil assumisse um compromisso para erradicar a discriminação, estereótipos de gênero e a violência contra as mulheres. Eu sempre gosto de fazer essa contextualização, até por conta desse discurso vazio da ideologia de gênero, né? Da ignorância, vamos dizer, das pessoas, muitas vezes, de não reconhecer esses marcos históricos, né, como construções fundamentais para que a gente possa pensar nas práticas hoje, né? Então, a gente tem, desde 1979, quando teve a Convenção, a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, que foi denominada a Convenção da Mulher, né? No Brasil, ela passou a vigorar em 1984. Ela aconteceu em 1979. Né? Ela foi promulgada no Brasil em 1984. Um outro documento que o Brasil também é signatário, que também, né, pactuou, é a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, conhecida como a Conferência de Belém, que aconteceu em 1994, e que foi promulgada no Brasil 2 anos depois, em 1996. Né? E também a 4ª Conferência Mundial sobre a Mulher, que aconteceu em Pequim, em 1995, né? Quando a ONU destaca, né? E aí vai muito ao encontro disso que a Zaira colocou, foi em 1995 que a Organização Mundial, a ONU, destaca o reconhecimento da necessidade de mudar o foco da mulher para o conceito de gênero, né? De passar, então, a ter essa visão mais complexa, né? E buscar se distanciar dessa visão biologizante, como ela já disse. Né? Então, foi mudar de foco, reconhecendo que toda a estrutura da sociedade, todas as relações entre homens e mulheres, dentro dela, devem ser reavaliadas. Outras conferências aconteceram também. Né? Em 1975, né, no México, 85, Nairobi, quer dizer, só pontuando assim, que não é uma construção que parte, né, de um discurso vazio, mas parte de discurso científico, muito bem pautado, e de uma construção social que não pode ser desprezada. Né? Então, o Brasil, signatário desses acordos nacionais e internacionais, ele passa, né, numa tentativa de sustentar vamos dizer, esses pactos, né, esse compromisso assumido, ele vai impulsionar e articular a institucionalização das questões de gênero e implantar políticas, e, portanto, a partir de 2003, foi criada a Secretaria Especial de Políticas para Mulheres, que já teve status de ministério, já não tem mais, né? Porque até então não existia, na verdade, nenhum espaço dentro do poder público que tratasse especificamente sobre esse tema. Né? As ações de intervenção em relação a essa temática geralmente eram feitas por ações isoladas e não articuladas. Né? É claro que quando a gente fala em política, a gente tem que pensar sempre nas estratégias de articulação. Né? Mas a gente está falando aqui de uma construção, vamos dizer assim, né? Que vem para além das questões, né? Vamos dizer assim, que refletem, né, a necessidade de tudo isso que a gente defende. A gente tem uma oposição, né? A gente tem uma pressão da sociedade que se opõe, né? E, infelizmente, mais recentemente, a gente tem uma representação dessa oposição à conquista dos direitos humanos, né? Seja em relação às mulheres, mas acho que principalmente em relação às mulheres, né? Que isso está muito explicitado. E aí, toda essa discussão, na verdade, eu acho que é muito importante, né? Que a gente não desconsidere a relevância do tema a partir dessa onda que a gente está vivendo no momento, né, em relação à desqualificação dessas temáticas. Em 2006, né, considerado um dos inegáveis avanços, né, então, assim, é interessante porque a gente tem que pensar também sempre que esse movimento ele tem que refletir não apenas no discurso, né, mas ele tem que encampar os marcos legais, né? Ele tem que se expressar por meio dos marcos legais. Né? E como reflexo de tudo isso, né, em 2006 nós tivemos a Lei Maria da Penha foi sancionada, né, dentro desse contexto, pautada
nessas convenções que eu citei e também na Constituição Federal, né? Quer dizer, a importância de se ter uma lei que direciona, né, a atenção, né? Quer dizer, essa lei é considerada pela Organização Mundial da Saúde como a terceira melhor lei do mundo, né? Não sei se é de conhecimento de vocês, mas eu acho que isso é uma questão muito importante de se destacar. Quer dizer, o Brasil ele é muito privilegiado em relação a seus marcos legais, né? Na área da infância e adolescência, na área da mulher, na área da saúde. Só que, assim, a gente vai falar um pouco disso, né? O problema é a distância que existe, muitas vezes, entre aquilo que está postulado e aquilo que está sendo praticado, né? Bom, essa lei, então, ela foi em 2006, né, que ela foi promulgada, que ela foi materializada, e a partir daí eu acho que é importante fazer alguns destaques, né, 2017, 2018, 2019, mesmo agora em 2020, ela veio sofrendo algumas inserções, né, melhor dizendo, eu ia falar modificações, mas algumas inserções que são, por exemplo, a primeira delas, né, que acrescenta um dispositivo para que a mulher fosse assistida, né, nos espaços públicos, principalmente em casos de violência doméstica, que ela fosse preferencialmente assistida por uma mulher, né, seja no âmbito policial ou nos serviços especializados. Uma outra alteração também é para tipificar o crime de descumprimento das medidas protetivas, quer dizer, a medida protetiva é uma garantia, né, mas assim, o descumprimento não vinha sendo, não estava cabendo vamos dizer assim, um trato no caso, para o agressor, né, de uma forma que ele fosse, de fato, que ele criasse esse distanciamento, né, em relação à vítima. Uma outra questão também que foi inserida, né, e foi em 2018, para reconhecer que a violação da intimidade da mulher configura violência doméstica e familiar, e para criminalizar o registro não autorizado de conteúdo com cenas de nudez, ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado. Isso também mas tudo está sendo criminalizado. Não, a gente precisa, né, e o Freud já apontava isso muito bem, no mal-estar da civilização, se a gente não tem marcos, né, se a gente não tem pactos sociais que são traduzidos em leis, a gente não consegue uma civilização, né? Mais recentemente, como eu disse, né, a última inserção, né, foi o estabelecimento de medidas protetivas de urgência nos casos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, a frequência do agressor, assento de educação e de reabilitação ao acompanhamento psicossocial. Isso é um avanço muito grande, né? Embora a gente possa pensar, bom, mas aí isso vai demandar um outro tipo de trabalho, então tem que demandar também um outro tipo de preparo, né, para esse grupo profissional, né? Bom, infelizmente, né, a nossa realidade mostra que esses avanços, né, que são materializados nos marcos legais não têm sido plenamente materializados no plano social, né? Estudos mostram que a conquista da igualdade jurídica, que descaracteriza a inferioridade feminina, né, porque todos esses avanços eles vêm para descaracterizar essa ideia, né, da inferioridade feminina, não se reflete como uma igualdade social. Quer dizer, existe uma igualdade jurídica, mas não existe uma igualdade social. Essa é uma questão que precisa ser muito bem pensada. Destacamos que, para Safiotti, a caracterização da inferioridade feminina é um fenômeno exclusivamente social, né? Então, não dá para se pensar nas discussões sobre igualdade, né, a Zaira apontou muito bem as questões de gênero, se a gente não, né, como eu coloquei, apontar, né, voltar o olhar para a sociedade, né, e começar a estabelecer nexos e discussões em relação àquilo que está sendo apontado, né, no sentido de que tipo de educação está sendo oferecida, né, que tipo de formação, né, as pessoas têm recebido para produzir ou reproduzir, né, formas, né, de atenção a esses aspectos que muitas vezes são assustadoras, né? Então, não adianta ter uma legislação
fantástica se a gente não tem um profissional preparado, né? Ou se aquele profissional que se diz preparado, porque isso também existe, ele pode ter títulos, ele pode ter uma série de características, né, de formação, mas ele pode ter uma concepção, né, que vamos dizer assim, que é incongruente com aquilo que está apontado, né? Então, as questões que se levantam aí são extremamente sérias. Falando agora mais especificamente, né, sobre o impacto da violência na saúde mental das mulheres, que é o segundo eixo para a gente pensar, eu começo destacando que as Nações Unidas definem a violência contra mulheres como qualquer ato de violência de gênero que resulte ou possa resultar em danos ou sofrimentos físicos, sexuais ou mentais para as mulheres, inclusive ameaças de tais atos, coerção ou privação arbitrária da liberdade, seja em vida pública ou privada. É muito importante, né, que a gente reconheça também, né, e aí eu vou apontar também, que lá na convenção né, do Pará, como foi chamada a Convenção de Belém do Pará, também foi apontado, né, um conceito de violência contra as mulheres como qualquer ação ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual, psicológico, tanto no âmbito público quanto no privado, quer dizer, coadunando com aquilo que foi apontado, né? E aí a gente, pensando, né, se a gente vai falar de consequências à saúde mental, quer dizer, a gente já percebe nesses conceitos, né, vamos dizer assim, a observação que eles fazem, né, em relação, eles já apontam os danos ou sofrimentos mentais que são relacionados às situações de violência. Isso é indiscutível, né? Eu acho que essa é uma questão que a gente não pode pensar que as violências, seja ela de que forma se manifestarem, elas não causem algum dano. Mas é muito importante que a gente pense, né, que não se trata, muitas vezes, como a gente observa, né, de patologizar determinada situação que a mulher apresenta, né, e muito menos de relacionar que o sofrimento é por conta de um problema que ela já tinha anteriormente, não como efeito, né, da violência que ela sofreu, por exemplo. Então, assim, os limites são muito tênues, muitas vezes, para se pensar, né? Qual é a concepção que está por trás de tudo isso, né? Então, porque muitas vezes, como eu disse, falar determinadas coisas ou expressar isso, né, numa legislação pode ser interpretado de diferentes formas, né? Bom, no Brasil, os dados sobre a violência contra a mulher são alarmantes. Isso todo mundo sabe disso. E, embora sejam elevados, né, só para dar um exemplo, em relação às taxas de feminicídio, acho que a Zaira apontou isso também, né, entre 84 países pesquisados, o Brasil está em 5º lugar. Ele já esteve em 7º. Agora nós estamos em 5º lugar, né? Os estudos, embora a gente tenha, né, o que eu estou tentando chamar a atenção, que assim, embora a gente tenha esses dados alarmantes em relação à violência contra a mulher no Brasil, a gente ainda tem, né, no campo, os estudos no campo da saúde mental, na perspectiva de gênero, ainda são escassos. Né? É algo que também vem sendo construído mais recentemente. Da pesquisa que a Safiotti fez, chamada Violência Doméstica, Questão de Política e de Sociedade, destacamos, foram inúmeros resultados, né, mas a gente destaca fundamentalmente que 70% das mulheres entrevistadas confirmaram ter sido vítima de algum tipo de violência por parte de seu parceiro. 53 delas já haviam sofrido algum tipo de ameaça física com arma de fogo ou arma branca, né, por parte dos companheiros. Para Safiotti, a violência de gênero parece como uma forma de produção e reprodução das relações de poder. É muito importante pensar nisso, porque quando a gente também vai pensar na atenção dessa mulher, né, qual é o lugar que ela ocupa no imaginário do sujeito que vai estar fazendo, né, esse atendimento. Essa violência expressa uma forma particular da violência global, mediada pela ordem patriarcal e abrange também a violência contra crianças e adolescentes.
por isso que eu digo que tem nexos, é indiscutível, né? Uma questão que aparece, né? Eu acho que vou falar disso em algum momento, quer dizer, não é incomum que as mulheres que sofrem violência, né, hoje, elas não tenham vivenciado, não tenham experienciado situações de violência na infância, né, ou por terem sido abusadas sexualmente, ou por presenciarem excessivamente situações de violência, né, em relação às figuras de pai e mãe, né, toda a importância que isso traz, quer dizer, no sentido da atenção, né, da atenção das situações apresentadas, mas também da gente pensar na prevenção. Bom, estudos apontam que são considerados fatores de risco, é isso que eu acabei de dizer, né, mulheres que sofreram violência na infância, né, existem inúmeros outros, mas a gente destaca sempre muito isso para a gente pensar em estratégias de prevenção, né, da mesma forma que demonstram como as relações de violência de gênero estão conectadas às condições socioeconômicas dos grupos que são estudados, bem como as questões culturais, né? Então, assim, é muito importante que haja uma consideração de que mulher é essa que a gente está falando, né? Qual é essa mulher que a gente está dizendo que está sofrendo violência? Desculpa, eu não marquei o tempo, tá? A exposição a situações de violência tem sido fortemente associada a diversos problemas psiquiátricos nas mulheres, tá? Então, assim, a gente está falando aqui dos danos causados, né, dos danos psíquicos, mentais causados, né, às mulheres a partir de situações de vivências de violência. A Organização Mundial da Saúde aponta, inclusive, a depressão, né, como uma causa mais frequente, tá, que ocorre 2 vezes mais em mulheres do que em homens, né, destacando, entretanto, que não há nenhum nexo causal, tá, que ceda espaço às explicações biológicas. E a gente destaca isso porque, na verdade, há sempre uma tentativa, né, de manter esse discurso no campo da biologização, né? Então, por exemplo, como questões hormonais, enfim, né? Isso a gente vai até falar um pouquinho mais adiante. Demonstrando a alta correlação que tem sido descrita por pesquisadores entre violência e transtornos mentais, estudos apontam como consequências quadros depressivos, transtornos pós-traumáticos, quadros de ansiedade, inúmeras situações de suicídio e demais problemas psicológicos, entre aspas, né? É interessante porque, assim, essa demanda que se apresenta, né, no campo da saúde mental, ela precisa ser muitíssimo bem avaliada, né? Mas, enfim, são esses dados que se tem, inclusive com pesquisas em centros de atenção psicossocial, que atendem, né, onde essa população tem chegado. Mulheres são mais vitimizadas pela discriminação de gênero. As mulheres que são, mais vitimizadas são mais pobres, bem como sofrem mais fome e desnutrição. Violência doméstica, subordinação, né, vários tipos daí serem mais vulneráveis aos transtornos mentais. Quer dizer, o que a gente está colocando, na verdade, é que o que acontece, né, dentro de uma situação de adoecimento psíquico, né, ela tem que ser pensada o porquê dessa vulnerabilidade, né? De fato, isso é uma tentativa de comprovar a fragilidade da mulher ou há uma desconsideração por todos os fatores que estão ali inerentes, né, incluindo a questão da violência, né? Todos os estudos, na verdade, apontam, né, como, por exemplo, estudos em relação à saúde mental das mulheres, o que aparece, né, que as mulheres que sofreram violência têm indicadores bastante relacionados, bastante identificados, quer dizer, há uma correlação positiva, né, entre a experiência da violência, o tempo que a pessoa passa, que a mulher passa, né, sofrendo a violência, ou seja, a exposição à violência, fazendo um nexo com o tipo, né, de sofrimento que vai apresentar, que ela vai apresentar. Deixa eu só ver aqui se eu não me perdi. Bom, já falei, né?
Bom, falando do porquê as mulheres são mais vulneráveis, né, em relação a essas questões ligadas à depressão, ansiedade, quer dizer, porque apresentam indicadores, isso não significa fragilidade, né? Na verdade, é muito importante que a gente considere isso, porque nós sabemos que os dados epidemiológicos em saúde mental só fazem sentido se forem interpretados à luz dos fatores que os condicionam, né? Então, veja bem, o Freud trabalhou um conceito, né, que quem já passou pela disciplina já viu, que ele nomeou de séries complementares, né? Então, para explicar a construção de um sintoma, né, o Freud ele traz um conjunto de séries que ele nomeia de complementares que vão desde vamos dizer assim, uma constituição, né, vamos dizer, um corpo do sujeito, né, passando por experiências infantis que criam uma disposição, né? Essas experiências de vida que o sujeito vivencia, né, vão construindo uma disposição que, em algum momento, vai poder, se houverem, né, vamos dizer assim, situações traumáticas, se apresentar como um sintoma, por exemplo. Então, a gente chama atenção para isso, porque os estudos epidemiológicos, eles precisam se tornar, né, não são todos que consideram toda essa abrangência, né? E isso acaba incorrendo na questão da culpabilização, muitas vezes, da vítima, né? Então, não há uma consideração por todos os elementos que são complementares para explicar, né? Como a gente disse, a gente precisa pensar em todos os elementos que estão ali relacionados, né? Quais são os fatores atuais e desencadeantes daquela condição? Isso não pode ser desconsiderado, ainda que a pessoa tivesse alguma outra situação anteriormente, né? Considerando que a sociedade é ainda muito reticente em não denunciar ou apoiar a mulher vítima de violência, essas mulheres têm ido buscar o setor da saúde como uma forma de cuidado, né? Então, também são dados que são levantados em pesquisas, e é muito interessante, assim, tudo bem, a violência é um problema, como a gente já viu, né? A Organização Mundial da Saúde coloca como um problema de saúde pública. Mas o que acontece, né? O que tem acontecido rotineiramente no Brasil, no momento que as mulheres apresentam algum tipo de sofrimento, elas buscam o atendimento, né? Vão buscar na saúde, né, esse atendimento. Assim, as pesquisas apontam também que o perfil dos usuários de serviços de saúde mental, não apenas no Brasil, mas também em outros países, são predominantemente mulheres não brancas, com baixo índice de escolaridade, domésticas ou do lar. Nesse sentido, Farmer afirma que é fundamental qualificar as condições sociais desse sofrimento, isto é, compreender o sofrimento como vinculado a uma violência estrutural e que deixe os sujeitos mais vulneráveis. Então, esse é um elemento extremamente importante para a gente pensar. Em síntese, é indiscutível o impacto da violência de gênero na saúde mental da mulher e a necessidade de intervenções adequadas. Portanto, não basta reconhecer os aspectos desencadeantes ou coadjuvantes do sofrimento mental. É necessário que esse sofrimento possa ser escutado e não silenciado. Esse é um elemento que a psicologia vem debatendo bastante. A Organização Mundial da Saúde afirma que os serviços onde essas mulheres chegam têm um papel fundamental na identificação, prevenção e encaminhamento para os serviços especializados. Mas isso tem ocorrido de fato? Zanella e Pedrosa destacam que para que o atendimento dado às mulheres vítimas de violência seja efetivo, é necessário que os profissionais de saúde que trabalham na atenção à saúde mental tenham conhecimentos e se sintam capacitados para atender essa demanda. Entretanto, referem-se a estudos que demonstram o contrário. Os profissionais de saúde não se sentem ou não são devidamente preparados para lidar com a violência contra as mulheres. Então, esse é um elemento também importante para a gente refletir. O que podemos falar, né? Então, partindo dessa ideia que essa mulher tem que ser escutada, né? O que podemos falar da atenção à saúde mental das mulheres vítimas de violência? Já no nosso terceiro eixo e ponto, né? Como elas têm sido escutadas?
Da mesma forma que apontamos os movimentos sociais como influentes na construção das políticas das mulheres, na esteira da redemocratização do Brasil, nós também tivemos, a partir dos movimentos sociais, indiscutíveis conquistas no campo da saúde mental. Então, o movimento da luta antimanicomial, uma série de movimentos que, vamos dizer, da mesma forma como a gente viu em relação à construção, né, em relação à política das mulheres, nós também tivemos, né, uma materialização de todo esse processo, né, na Lei 10.216, né, que é a lei nomeada da reforma psiquiátrica, que dispõe sobre a proteção e os direitos de pessoas portadoras de transtorno mental e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. A partir de então, a visão hospitalocêntrica, manicomial, ela cede lugar a uma visão mais psicossocial, né? Isso no campo da política da saúde mental. Entretanto, né, infelizmente, como psicóloga e militante de direitos humanos, inclusive no campo da saúde mental, a par de comemorar todos esses avanços, eu concordo com a crítica de Zanello Medeiros acerca da invisibilidade do gênero na legislação brasileira em relação à saúde mental, o que indiscutivelmente fragiliza e engessa a criação de políticas públicas, levando em consideração as especificidades do que é ser homem, do que é ser mulher na nossa cultura. Destacamos também que, desde 2004, a partir das conferências nacionais das políticas para as mulheres, então a gente tem um marco legal, né, que é a Lei 10.216, mas que há esse destaque de que essa lei ela não trata especificamente, embora fale da saúde mental, sobre a questão de gênero. Um outro destaque que a gente dá é que, a partir de 2004, né, as conferências nacionais de políticas para as mulheres, elas vêm construindo os planos nacionais, que, na verdade, são extremamente relevantes para nortear as políticas. Mas a gente destaca que apenas na última conferência, que aconteceu em 2013, é que foi, vamos dizer assim, que foi estabelecido, que foi falado de uma forma explícita, né, uma discussão sobre a linha de ação, a promoção de atenção à saúde mental das mulheres. Então, veja bem, também no campo da discussão sobre política pública das mulheres, a gente também não teve, né, uma discussão desde a primeira, a gente já teve mais para o final. É interessante destacar que nessa linha de ação proposta, né, nessa conferência, ela considera também questões raciais, étnicas, de origem, de classe social, de idade, de orientação sexual, de identidade de gênero. Acho que a Zaira fez um comentário sobre isso. E ainda as especificidades das mulheres em situações, por exemplo, de estarem no sistema prisional, mulheres em situação de violência, quer dizer, aí houve uma especificação dessa questão, incluindo mulheres do campo, da floresta, quilombolas e comunidades tradicionais. Então, a gente pode dizer que a gente tem aí uma referência bastante sólida, né, para nortear a construção de políticas. Nesse plano fica evidente a necessária aproximação com o tema do adoecimento mental das mulheres decorrente das vivências, das violências, ao propor a implantação de ações específicas para a atenção às mulheres em situação de violência nos serviços de saúde e nos serviços de saúde mental. Esse é um desafio que não pode ser desconsiderado, sobretudo que as políticas públicas devem ser desenvolvidas na área da saúde mental, levem em consideração questões postas pela perspectiva das relações sociais de gênero e, dessa forma, estabeleça-se um exercício de desconstrução de certezas da nossa suposta ordem racional patriarcal. Historicamente, o campo da saúde mental no Brasil foi construído com base em um saber psiquiátrico, marcado em linhas gerais por um discurso biologizante, como a Zaira já apontou, reducionista, pautado na objetividade e numa chamada neutralidade científica, de tal forma que o que aparece sobre gênero no âmbito da saúde mental, até agora, né, está associado às mulheres e às suas funções reprodutivas,
Tá? Então, onde é que aparece a questão da saúde mental? Quando se discute funções reprodutivas, gravidez, parto, puerpério, menopausa, né? E aí algumas autoras apontam, ao depositar no corpo da mulher, no seu funcionamento hormonal, a explicação para o desenvolvimento de transtornos mentais psíquicos, retira-se a importância das relações sociais de gênero na vivência delas. Esse é um aspecto extremamente importante, que a gente não vê apenas, né, com essa população, mas isso aí, os recortes podem ser feitos de várias ordens. Dessa forma, as intervenções nesse campo seriam sempre no sentido de conter os excessos ou a falta do bom regulamento psíquico-hormonal. Se a proposta é avançar na discussão entre os campos da saúde mental e os estudos de gênero, a saída é contestar a formulação saúde mental da mulher e, no lugar, propor saúde mental e relações sociais de gênero, baseado, inclusive, nessa apresentação que a Zaira fez, né? Dessa forma, a gente desarticularia a mulher enquanto ser biológico, presa a circuitos hormonais, a papéis tradicionais, e passaria a serem considerados sujeitos marcados por relações sociais de gênero e por experiências de sofrimento psíquico. Enquanto o campo da saúde mental estiver voltado apenas para a saúde reprodutiva, ou seja, caso todo esforço científico se concentre em projetos e pesquisas que abordam transtornos mentais relacionados ao ciclo reprodutivo da mulher, tais como transtornos disfóricos pré-menstruais, transtornos de humor, ansiedade pré-natal, pós-natal, transtornos relacionados à menopausa. Enquanto tudo isso for colocado em primeiro plano, persistirão o silêncio e a exclusão dos sujeitos em sofrimento psíquico. Já chegou no tempo? Infelizmente, o sofrimento psíquico, seja ele de que forma se apresente, não tem conseguido ser ouvido, escutado, melhor dizendo, de forma adequada pelas equipes de saúde. Outro aspecto que merece destaque é a medicalização, que também tem sido usada como estratégia de silenciamento. Araújo e Rabelo escrevem: ser mulher é um importante preditor para a prescrição de drogas psicotrópicas. Tal fenômeno aponta para uma naturalização do sofrimento feminino, anulando as relações familiares, sociais e culturais, ao considerar que os fenômenos biológicos seriam os principais determinantes, quando, na verdade, eles seriam apenas as consequências de fatores mais complexos que envolveriam, por exemplo, gênero, raça, emprego, renda, faixa etária e outros. Ao negligenciar esses fatores, na atenção à saúde feminina, os profissionais de saúde envolvidos podem reproduzir relações e práticas de cuidado que impedem esse grupo de mulheres em reconhecer as amarras vinculadas ao gênero que tem desencadeado o adoecimento. Tal fato, de forma hegemônica, como tem sido reproduzido, torna-se, então, mais uma forma de violência contra esse grupo de mulheres. Ao não considerar ou mesmo negar as especificidades vinculadas às iniquidades de gênero, a instituição saúde passa também a ser autora da violência, ao invisibilizá-la. O modelo de atenção à saúde oferecido atualmente dá pouca importância à constituição da subjetividade das mulheres nos confrontos cotidianos, naturalizando a dor. Quais alternativas para além dos remédios? Já estou terminando, tá? A interlocução entre as políticas das mulheres e a saúde mental, indiscutivelmente, ainda precisam de muito diálogo, de muita aproximação. Se a violência de gênero é reconhecida como um problema de saúde, e se não faltam leis e pactos nacionais e internacionais, o que está faltando? Sendo a violência um fator de risco para a saúde mental, é importante que este dado chegue a quem elabora as leis ou participa das conferências que norteiam as mesmas. Como aponta Zanello, precisamos repensar nossas práticas e reformular o conceito de intervenção, pois os determinantes sociais do sofrimento mental apontam para a necessária análise e reformulação das políticas públicas em curso. Intervenções que possam escutar genuinamente essas mulheres e não silenciá-las por meio da medicalização, caracterizando uma nova situação de violência, como a gente acabou de dizer.
Também gostaria de destacar, por fim, a relevância das ações de prevenção. Este é um trabalho que temos acompanhado de perto em muitos espaços, até porque, como a gente já disse, né, o meu trabalho é mais voltado à população infantil e juvenil. Há um número crescente de estudos bem desenvolvidos que analisam a eficácia de programas de prevenção e respostas desses programas. São necessários, portanto, mais recursos para fortalecer a prevenção e a resposta à violência por parte da sociedade, incluindo a prevenção primária. E aí a gente dá um exemplo, né, do programa que nós tínhamos, que estavam ativos, né, o Saúde Sexual nas Escolas, que também se discutia a questão da violência, e que nesse cenário que a gente tem vivido hoje está sendo bastante conflitante, né, discutir questões de violência, sexualidade com crianças e adolescentes. Em relação à prevenção primária, os estudos comprovam muito essa questão da eficácia dos programas escolares, por isso que a gente chama atenção para isso também, né? Como também outras estratégias de prevenção, né? No caso, em relação à mulher, né? Por exemplo, que combinam a questão do empoderamento econômico, a formação, né, dela, que de alguma forma também vai trabalhar, né? Por exemplo, só uma questão mais... Há um indicador do nexo que se faz entre o abuso de substâncias, do álcool e outras substâncias pela mulher vítima de violência. Então, também intervenções nesse campo, né? Bom, gente, é isso. Eu acho que eu passei já, né? Ou não? Apesar dos indiscutíveis avanços, nós temos ainda muito a caminhar. E essa caminhada é um dever de todos nós. Obrigada, professora Sandra. Quanto tempo deu? Desculpa, eu não marquei. Deu 40 minutos. Mas muito boa essa fala. Eu e a Zaira transgressoras, tá bom. Eu quero agradecer aqui, professora Sandra, professora Zaira, pela fala aqui de abertura. Eu quero saber se alguém tem uma contribuição. A gente vai dar uns 5 minutinhos aí para contribuição, porque depois a gente tem ainda 2 palestras simultâneas. Então, se alguém tiver alguma dúvida ou contribuição, quiser mandar no chat ou falar, pode abrir o microfone ou escrever. 5 minutinhos. Enquanto o pessoal pensa aí na pergunta, eu queria aproveitar, né, assim, agradecer de novo a Zaira, a Sandra, as meninas da organização, e acho muito legal essa prosa nesse tom, que quando a gente pensou em discutir gênero e saúde, vem sempre a ideia do Novembro Azul, do Outubro Rosa, e muitas das vezes a gente na política pública, né, acaba reproduzindo uma ideia de gênero que acaba colocando as mulheres no lugar da preocupação com a autoimagem, com os cabelos, com a sexualidade, né? E os homens, a gente acaba também reforçando um aspecto também da sexualidade, né? Que é manter o pênis ereto o tempo todo, né? Assim, então vai cuidar da próstata para que você não tenha nenhuma disfunção, nenhum outro problema, né? Então, se vocês pudessem falar também um pouquinho como que o gênero atravessa as políticas públicas, né? Assim, sobretudo nesse momento, né? Assim, que a gente vê aí discursos de retrocesso, né? Assim, em termos do cuidado às mulheres, né? Assim, violentadas, a discussão do aborto, né? Assim, e também dos próprios homens. Se alguém tiver mais uma pergunta, pode, de repente, fazer um bloquinho, né, Ludmilla? Não é a Ludmilla, professora, é a Luísa. Mas é que eu não tenho e-mail institucional, daí eu estou usando da Ludmilla. Eu ouvia desse gente, eu sempre achei que ela fosse a Luísa mesmo. Pandemia, né? A gente não conhece ninguém pessoalmente, tá valendo. Não foi só eu. Quer falar, assim, enquanto o pessoal vai pensando aí em algumas questões, eu acho que eu gostaria de fazer um comentário em cima, já fazer um comentário em cima do que o Alberto chama atenção, que é quando a gente pensa em políticas públicas, saúde da mulher, saúde do homem, é bem demarcado essas questões de gênero, e essas normativas, né, que são estabelecidas, né. Eu lembro que, às vezes, eu tenho muitas, né, resistências, né, de
de falar do Outubro Rosa, do rosa, né, do Outubro Rosa, do Novembro Azul, porque a crítica, né, quando alguém do governo, alguma gestora vem e coloca lá o azul e o rosa, né, porque a gente é contraditório, né, principalmente, então, às vezes, eu me recuso a falar, quando eu fui colocar a imagem, né, veio essa questão, né, da gente pensar o quanto a gente vai naturalizando as coisas, né, aquilo que eu estava falando lá no começo, como que a gente naturaliza e vai incorporando essas questões e tendo como normal, né? Então, o cuidado é do feminino, a sexualidade, o amor, o cuidado, o afeto é do feminino, a virilidade, a sexualidade, a libido, né? Vamos pensar lá na questão freudiana, isso está vinculado ao masculino, né? Assim, e a gente tem que desfazer mesmo, fazer rupturas, né, rupturas de paradigmas para a gente pensar essa questão das especificidades, daquilo que as singularidades que Sandra falou, e é exatamente isso que quando você traz a saúde, traz a questão de pensar essa relação, né, o conceito ampliado de saúde, né, que a gente caminhou até construir, até chegarmos, né, na 8ª conferência, e isso ser normatizado, como diz a Sandra, lá na Lei 8.080, mas que ainda as questões de gênero não aparecem. Em 95, né, a conferência de Beijing, é colocado como o termo gênero aparecer nos documentos, para chamar a atenção. E aí a gente tem no Brasil uma gestão que, inclusive, vai questionar a ONU, se vocês bem lembrarem, né, no começo do ano, o Brasil vai questionar a ONU para tirar o termo gênero dos documentos estabelecido pela Organização Mundial das Nações, vai questionar a saúde, então, que é um absurdo, né, colocando esse estigma, essa compreensão equivocada da questão do termo teórico, termo de análise gênero. E, então, aí a gente tem algumas questões que envolvem isso, muito bem lembrado pelo Roberto, que é a questão da maternidade, dos direitos sexuais e direitos sexuais, uma coisa, direitos reprodutivos é uma outra questão, e que aí entra a questão da manutenção ou a interrupção da gravidez, né, necessária em muitos momentos, inclusive por questões de saúde, mas também por uma questão do corpo da mulher. Quem é que determina o que vai, como vai ser e como não vai ser o corpo da mulher, né? Então, essa discussão dos reprodutivos, ele está vinculado também nessas questões. E é engraçado, a gente viu agora, engraçado não, né, é triste, né, a gente viu toda a discussão com a questão da interrupção de uma gravidez de uma criança que foi abusada, que foi torturada, que foi violentada de todas as formas, e depois, além da violência sexual, física, a violência psicológica, a violência, quadro que eu queria mostrar das violências físicas, mentais, psicológicas, também tem a violência institucional, a violência do Estado desferido contra o feminino, contra todo, mas principalmente contra o feminino, né? Na questão do aborto, da interrupção da gravidez, na questão da organização, da questão da espécie humana, né? Então, essa é uma questão importante para a gente pensar, né? Quando eu trago a questão de quantas vezes, e aí a gente vai pensar nas nossas colegas, nos nossos companheiros de profissão, que falam assim, eu não vou discutir gênero porque eu discuto ser humano, né? A gente tem que dar visibilidade a essas diferentes pessoas, a esses diferentes não indivíduos, mas sujeitos, né,
que estão na sociedade. Então, eu pensar a criança, e a criança, ela tem um sexo, a menina, quem é mais violentada, que tipo de violência a menina, a Sandra que trabalha com a questão da violência infantil, né, a menina, ela é mais violentada no contexto do ambiente no interno, né, do ambiente privado, do ambiente doméstico, né. Então, essas questões são demarcadas pelas questões de gênero. Para ficar. Me sinto contemplada, né, pelo que a Zaira colocou. Eu só queria apontar também uma questão importante, né. Eu confesso que eu estou bastante desanimada. Estou apostando nessa juventude que vem aí, né? Porque, assim, todos os avanços que foram, né, construídos ao longo de anos, na verdade, estão sendo desqualificados, né? Então, esse exemplo da questão do aborto, quer dizer, a conquista do aborto legal para uma criança abusada, para adolescente, isso é algo assim, que foi indiscutível. E agora, mesmo existindo, a gente tem toda essa oposição, toda essa discussão absolutamente absurda, né? Da mesma forma como a gente assistiu outro dia a história da Mariana Ferrer, lá, a menina que, quer dizer, a responsabilidade, né, a carga que cai sobre a criança, sobre a mulher. E eu vou dizer uma coisa muito séria, não é incomum que, mesmo com criança de 10, 9 anos de idade, a pessoa, mas ela ficou sem roupa, ficou não sei o quê, quer dizer, justificando de alguma forma uma atitude completamente absurda, né, de uma monstruosidade sem tamanho em relação a essa situação. Então, assim, o que está me assustando, o que está me deixando muito preocupada é que, vamos dizer assim, as pulsões mais primitivas, né, que a gente tem, que elas são inevitáveis, mas que elas precisam serem processadas por um processo civilizatório, né, como Freud colocou muito bem, a gente está perdendo a nossa civilização, a gente tá tendo figuras de identificação para os nossos jovens, para nossas crianças, que são monstruosas, né, que criminalizam uma menina de 11 anos que engravidou de uma situação, inclusive que ridiculariza. Eu honestamente, eu fico pensando que todas essas conquistas, na verdade, elas precisam ser repensadas e de uma forma mais imediata de que posições possam ser tomadas, né? Porque a desconstrução disso vai custar muito caro, já está custando muito caro, né? A incidência de violência contra crianças e adolescentes aumentou muito, e antes da pandemia já tinha aumentado, com esse discurso de ódio, de punição, um discurso punitivista, que criança tem que apanhar, né? É uma questão muito, assim, um retrocesso muito grande quando associa-se, por exemplo, a educação de crianças e adolescentes com a violência, né? A criança, para ser educada, ela tem que apanhar. Quer dizer, e aí essa construção ela vem sendo, né? E aí a gente vai lá na mulher adulta que vivencia situações de violência, né? E no próprio lugar que esse agressor ocupa, porque eu já ouvi agressores, inclusive, que, vamos dizer assim, se sentiram pressionados a se tornarem agressores para não se sentirem frágeis diante da mulher. Então, é muito sério, né? A gente precisa ter muita clareza sobre o cenário que a gente está vivendo, como eu disse lá no início, né? O que a nossa cultura, o que a nossa sociedade tem expressado em relação a essas questões. Faladeira. Bom, então acho que é isso. Professor Alberto, quer falar mais alguma coisa? Ou posso encerrar? Só agradecer, muito obrigado, e dar um oi aí pro pessoal de BH que entrou depois, que eu vi aqui no chat, aí eu não consegui responder a tempo. Então, eu quero agradecer a todo mundo que participou, principalmente a professora Sandra e a professora Zaira. Quero dizer que às 19 horas a gente tem 2 palestras simultâneas aí, quem quiser estar assistindo. Muito obrigada. É isso, gente. Muito obrigada. Quem quiser abrir, bater uma salva de palmas. E eu quero registrar aqui que eu estou aguardando o convite para tomar um café na casa da Sandra. A Zaira já provei a canjica, a broa, você já está mais perdoado, então fiquei aguardando o convite antigo.
Então tá. Depois eu te conto. Tem que marcar o encontro aí da gente. Essa pandemia me deixou expert em cães. É porque agora vai ter aniversário, então, em dezembro, né? Então, assim, Dezembro, já janeiro. fica aí a dica, né? Até mais, gente. Até daqui a pouco. Até mais, gente. Obrigada. Tchau, Ludmila.